Estamos vivendo um momento ímpar na história da tecnologia. E digo mais, estamos presenciando o nascimento de uma nova profissão, o engenheiro de prompts desenvolvedor. É isso mesmo, já é totalmente possível criar um app do zero, sem código, sem complicação, sem limite. É só você, a IA e a sua imaginação. E hoje você vai descobrir como entrar nessa revolução. Já estamos vivendo uma era em que qualquer pessoa pode criar softwares conversando com a máquina, literalmente. Ferramentas como a VZero da Vercel, a Bolt, Lovable, Replete, Base44, dentre outros, permitem que você simplesmente escreva o que quer que o aplicativo faça e ele faz. Interfaces, dashboards, lógica, fluxo, tudo isso a partir de linguagem natural. Para começar a experimentar esse novo tipo de tecnologia, nós vamos criar agora um app bem simples na plataforma Vercel, chamada VZero. Só para a gente ver na prática como é que isso funciona, sem se preocupar com a adequação para um caso real de aplicação. É mais para exemplificar o tipo de implementação que podemos fazer com essas técnicas. Mas a partir disso, você pode elaborar os seus próprios aplicativos. O app aqui do nosso exercício vai ser um analisador de contrato bancário. A ideia é simples. Você vai enviar um PDF de um contrato bancário e o app irá identificar itens como a taxa de juros remuneratórios, juros moratórios, multa, capitalização, comissão de permanência, dentre outros. O sistema deve extrair o texto e destacar os itens, alertando sobre pontos de atenção. Na descrição do vídeo, vamos deixar disponibilizado o nosso exemplo de prompt gerado aqui, para você poder usar como ponto de partida e fazer as implementações que desejar de acordo com a sua necessidade. Vamos pôr a mão na massa então? Bora lá! Vou começar no Google e vamos digitar V0. Abra a página da VZero e vá em Sign Up, ali no canto superior direito. Você pode escolher a forma que achar mais interessante de se conectar no site da VZero. Eu aqui vou usar a conexão via Google. Se for o seu primeiro acesso, a VZero vai pedir a confirmação de aceite dos termos da plataforma. Agora vou mostrar aqui em linhas gerais o prompt que foi usado como ponto de partida. Fiz aqui um contexto, defini qual é a persona, que é um magistrado experiente com atuação especializada em direito civil, processo civil e defesa do consumidor, pós-doutorado em negócios bancários que atua também na área técnica de programação, com experiência de usuário e interface. Depois foram repassadas as instruções para ele desenvolver um aplicativo que receba um contrato bancário em PDF e analise as cláusulas a fim de detectar possíveis abusividades. Ainda, colocamos algumas instruções de layout, cores de destaque, de comportamento e uma última instrução, uma funcionalidade para poder limpar a análise e disponibilizar uma nova rodada para outro contrato. A seguir, nós passamos para o conteúdo do prompt, dando uma diretriz sobre cada tipo de encargo financeiro, como juros remuneratórios, juros moratórios, multa, capitalização. Também apontamos algumas outras práticas contratuais, como venda casada, taxas administrativas, etc. E para cada item, repassamos alguns sinais de atenção, embasamento legal, decisões regulamentadoras e algumas orientações complementares. O nosso prompt termina com algumas observações finais, indicando para o modelo que o relatório não substitui a análise por um profissional habilitado e que a ferramenta serve apenas para facilitar a leitura dos contratos bancários. Agora, vamos colar o prompt aqui nessa caixa de texto e submeter a proposta de aplicativo para o VZero, clicando no botão da seta aqui no canto de baixo, à direita da caixa.
Agora, o VZero vai construir a interface que nós pedimos. Para o desenvolvimento, eles utilizam o TypeScript e o React. O React é uma biblioteca escrita em JavaScript para criar interfaces de usuário, e o TypeScript é uma linguagem baseada em JavaScript que adiciona recursos para tratamento de variáveis, funções e parâmetros de uma forma poderosa para detectar erros antes da execução, organizar melhor o código e dar maior segurança no desenvolvimento. O arquivo TSX ele é usado quando o arquivo React contém HTML dentro do TypeScript. Quando o VZero termina, o processamento do nosso prompt ele mostra uma tela de visualização prévia, mas para tornar esse aplicativo visível na nuvem, para que possa ser acessado em qualquer lugar, nós vamos precisar publicar o aplicativo. Para isso, vamos clicar nessa aba Publish e vamos fazer o deploy, que é para disponibilizar o app em produção. Ele fica alguns segundos ou minutos publicando, fazendo o deploy, e quando termina essa etapa, a VZero nos disponibiliza um link para o aplicativo, mas também já nos dá um botão, que é esse Visit Site, que permite ir direto para a página onde ficou disponibilizada a aplicação. Nesse primeiro teste, ocorreu um erro. Conseguimos fazer um upload normalmente do arquivo PDF do contrato, mas quando a gente clica em iniciar análise, ao invés de obtermos o relatório, ele está apontando para o upload do arquivo de novo. Então, quando esse tipo de erro acontece, né, nós podemos dar uma nova instrução por VZero. Então, vamos pedir para ele ajustar isso. Vamos lá na visualização do app novamente e vamos submeter um novo prompt que será o seguinte: a análise final não está sendo oferecida. Quando clicamos em iniciar análise, ao invés de obtermos o relatório final, o app está apontando para o upload do arquivo PDF novamente. Ajuste esse erro. Pronto! Com esse novo deploy, o nosso app agora está lendo contratos, extraindo informações e gerando relatórios para facilitar a detecção de pontos de atenção. Ele começa com um resumo da análise, mostra o total de itens aqui, são 6 itens analisados, 4 itens que necessitam de atenção e 2 itens em conformidade aparente. Depois ele passa por um detalhamento maior. Sobre juros remuneratórios, ele apontou que estaria na página 2 e indicou que necessita de atenção, que a taxa de juros de 3,5, né, ao mês sobre o valor financiado, sugerindo uma comparação com os parâmetros de mercado e deu a base legal, a súmula 382 do STJ. Aí ele passou para a análise da multa, apontou a página 3 e disse que aparenta conformidade, que a multa estaria dentro do limite legal estabelecido. Apontou a atenção necessária para o item capitalização de juros, na página 2 também do contrato, dizendo que a cláusula não expressa claramente a capitalização de juros. Indicou um outro ponto de atenção sobre o item venda casada, na página 4 do contrato analisado. Apontou regularidade para o item juros moratórios e atenção para a cláusula de comissão de permanência, que estaria na página 5. E olha que interessante, o aplicativo implementou uma funcionalidade que nem foi pedida. Colocou um botão baixar relatório completo, que nos deu uma versão do relatório em formato de texto, né, um TXT. Muito legal isso. Também fez a funcionalidade que pedimos para analisar um novo contrato. Pessoal, eu nem vou me deter aqui em verificar se a análise foi efetiva, se ela está correspondendo realmente ao contrato analisado, tá? Até porque o ideal é que haja uma implementação a mais aqui, que seria uma configuração de conexão com alguma API de LLM, né, de linguagem natural, como o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de análise textual mais robusta aí, e isso é perfeitamente possível com a VZero. Eu já experimentei solicitar essa conexão com a minha API e eu não tive que fazer nenhuma alteração dentro da API do ChatGPT.
A única coisa que tive que fazer foi fornecer as minhas chaves de API para a VZero. E isso eu pedi para que ele fizesse de forma segura, com um arquivo separado para fazer a gestão dessas chaves, mas funcionou muito bem. Mas aí temos que trazer essa informação importante aqui, conforme o site da VZero, essas implementações via API já não estariam num plano free e somente no plano premium, né? O plano free, ele dá $5 em créditos que se renovam mensalmente. Esses créditos vão sendo computados conforme o uso da plataforma. Para termos uma ideia nesse nosso teste aqui, usando o plano grátis, nós ainda ficamos com um saldo de $4,82 de dólar aqui, o que indica que usamos 18 centes de dólares da nossa cota. Uma outra limitação que tem no plano free é a quantidade de submissões que podemos fazer por dia, que conforme aparece no site seriam 10 resetadas por dia, mas eu nem sei o que eles consideram como uma mensagem porque nós submetemos 2, mas ele está apontando que usamos somente uma. Enfim, dá para a gente ter uma ideia aqui de uso. Daí temos os planos pagos. O plano Premium nos dá $20 de créditos mensais, possibilidade de comprar créditos adicionais fora do uso mensal, possibilidade de lidar com arquivos em anexo 5 vezes maior do que o plano Free. Dá para importar o design feito no Figma, e isso deve ser muito legal. Eu ainda não experimentei, mas daqui a pouco é uma ideia para o futuro aí, né? Uma ideia de vídeo para o canal. Até comentem aí se vocês gostariam de ver esse teste por aqui, né? Além da questão do uso de API, esse plano dá acesso a uma ferramenta que aí sim é uma turbinada monstra no potencial disso tudo aqui, que é esse modelo VZero 1.5 LG. Esse L é de Large. A VZero disponibiliza 3 modelos da família VZero. É o SM, que é o Small, pequeno, o MD, que é o Medium, e o LG, que é o Large, grande. Então, dependendo do modelo que selecionamos na hora de enviar o prompt, estamos consumindo mais ou menos recursos e créditos. Aí fica a dica, né, que é a seguinte: sempre que precisar de uma alteração simples, como uma alteração de label de texto, por exemplo, dá para ir direto no código, que não vai consumir nada de crédito e é só salvar depois e fazer o deploy de novo. Se for uma implementação simples, mas você não entende nada de programação, daí dá para usar um modelo mais simples, tipo o Small ou o Medium. Mas, se você quer uma implementação bem robusta, usando APIs, relacionamento com banco de dados, com recursos mais avançados, elaborados, como, por exemplo, armazenamento de arquivos, né? Aí, então, tem uma outra dica de um recurso que eu já usei também, e é possível, né? Dá para fazer o download de todos os arquivos gerados pela VZero. Então, podemos submeter os códigos a uma ferramenta de IA, por exemplo, DeepSeek, GPT, Gemini, e explicar quais são os erros que precisam corrigir, né? Ou quais as implementações que se quer adicionar. Daí é só copiar os códigos novos gerados e colar diretamente no editor de código da VZero. Assim, mesmo quando acabam os créditos ou quando atingimos o limite de interações por mensagem, é possível seguir desenvolvendo. E assim, pessoal, é claro que a complexidade, a eficiência dos aplicativos que podemos criar por aqui vai depender do tempo que dispomos para ir melhorando. Dá para ir lapidando, incrementando mais funcionalidades dia a dia. E com recursos pagos, temos a possibilidade de implementar conexões via API que nos amplia as possibilidades de uma forma extraordinária. Já pensaram no que dá para fazer com essa ferramenta acoplada com o ChatGPT, ou Gemini, ou Claude, né? Nossa, o céu é o limite. O que antes exigia semanas de trabalho, vários programadores e muita grana, agora você faz em uma tarde com as ferramentas certas, né? E com as suas ideias. É bem simples. Não saber programar agora não é mais uma barreira. O que vale agora é saber se comunicar com clareza e criatividade com a máquina. E aí, galera, curtiram o vídeo?
Então comenta aqui embaixo que tipo de app você criaria com a IA e com linguagem natural. Isso é legal para trocar ideia aí com a nossa comunidade, para ampliar as possibilidades de todos e abrir o leque sobre tantas coisas que podemos inventar com essas técnicas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like maroto aí e compartilha esse vídeo com seu amigo que ainda acha que programar é só para quem manja de código. Um baita abraço e até a próxima!